Eu não vou conseguir fazer 1, 2, 3 gravando, porque eu não saio dessa posição. Só vou ter que... 1, 2, 3 gravando. Fá, me tira uma dúvida. Eu gosto sempre de começar te fazendo algumas perguntas. Tu já sentiu inveja? Infelizmente já. Então, tu pode dizer assim, algo é muito pessoal. Eu entendo também se você disser que não consegue. Peguei você de surpresa, não foi? Me pegou super. Às vezes, assim, pensando em algo atual, né? Sobre a maternidade de alguém, sobre algo que uma mãe consegue fazer que eu não consigo fazer com meus filhos. Já me peguei nessa... Ah, entendi. Tipo assim, eu não sou essa mãe, entendeu? Eu queria ser essa mãe. Aí você acha, aí rola uma inveja nesse sentido, né? Nos últimos dias o Senhor tem inquietado muito o nosso coração sobre... A inveja. Na verdade, a inquietação ela se dá mais no sentido de ter Cristo como o nosso centro de gravidade, tê-lo como, de forma intencional, ter Cristo como a nossa suficiência. Ele sendo a fonte do nosso prazer, a fonte do nosso desejo. É isso o que tem inquietado tanto o nosso coração nos últimos dias. Nossa tentativa de buscar na palavra textos bíblicos que nos levem, nos conduzam a isso. A gente se deparou com um texto que está em Salmos 73. E Deus falou muito ao nosso coração através desse texto. Porque, por muitas vezes, o que nos impede de termos Cristo como centro do nosso desejo, termos prazer exclusivamente em Cristo, bom, muitas vezes o que nos impede é a inveja. Porque a gente tem a tendência natural de olhar para o outro, olhar para o lado e desejar. A comparação. Comparar, muitas vezes, aquilo que nós não temos em relação àquele que tem. Ou seja, o que nos falta. O que nos falta, materialmente falando, geralmente é isso. Materialmente falando. Geralmente é materialmente falando. E aí, quando a gente chega no livro de Salmos 73, a gente se depara, se choca, se depara e se conforta com esse Salmo de Asaf. A gente se choca ao ver um homem de Deus, um levita, alguém que ele era líder do ministério de louvor no templo, e ele simplesmente mostra a vulnerabilidade dele, né? Diante disso. Sentir inveja. Então a gente se choca. Né? Quando a gente se depara com isso, a gente se choca. E ao mesmo tempo é exortado pelo Senhor, mas também sai confortado no final, né? E aí a gente quer dividir um pouco com vocês sobre isso, sobre esse texto, que se encontra em Salmos 73. Certamente Deus é bom para com Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam um orgulho com um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos do céu e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. E aí a gente vai parar aqui no verso 16, do 1 ao 16. E aí a gente, por vezes, lê um texto como esse
E pensa, não, isso não acontece comigo. Isso aí aconteceu só com Asaf. Mas eu quero dizer a vocês que aconteceu comigo. Por muitas vezes a gente tira os olhos do Senhor. A gente tira os olhos daquilo que realmente importa. A gente tira os olhos daquilo que Ele já fez por nós. E aí eu consigo ver claramente quando Ele diz, quando eu tirei os olhos de ti, meu Deus, não está escrito, mas eu consigo ver isso. Quando eu tirei os olhos de ti. Aí o verso 2, que é que Ele diz, fala... Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Exatamente. Pai, quando eu tirei os olhos de ti, eu quase caí. Meus pés escorregaram. E eu quase tropecei, eu quase caí. E muitas vezes a gente se pega dessa forma, né, Fá? E ele diz, né? Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. E nos versículos seguintes ele vai enaltecendo vamos dizer, as coisas que estão acontecendo com os perversos, as pessoas que estão ao lado dele. E uma coisa que eu e o Rodrigo a gente refletiu foi que quando a gente tira os olhos de Deus e que a gente olha de uma forma horizontal, né? Ao invés de olhar... A gente perde o senso de verticalidade. Isso, a gente perde esse senso de verticalidade e passa a ter um olhar horizontal. A gente até distorce, né? A realidade. A realidade é distorcida. Você acha que é perfeito. A realidade quando você olha do vizinho aqui, é perfeita. Quando ele diz aqui, ó, quando ele simplesmente para e diz assim, levam uma vida sem sofrimento. Aí a primeira pergunta, quem é que leva uma vida sem sofrimento? Ele diz, e tem corpo saudável e forte. Minha gente, quem é que tem um corpo saudável e forte? Perfeitamente saudável e forte. Mas isso acontece, a gente simplesmente tem a tendência natural diante de inveja, porque ele começa dizendo, eu invejei. E aí, quando ele invejou, ele abriu uma brecha no coração dele, que quase o fez cair. E essa brecha que ele abriu, o fez distorcer a realidade. Quando ele simplesmente olha e diz, eles são fortes, saudáveis, eles não têm problemas, né? E aí, a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, acho que a gente deve se questionar se isso que a gente está fantasiando, porque termina sendo até fantasia, né? Sobre a vida alheia, sobre a vida do outro. Realmente você não está fantasiando ou aumentando, porque assim, como o Rodrigo falou, como a palavra falou, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus problemas. Tipo assim, você tem perrengue em uma área, a pessoa vai ter perrengue em outra área. Talvez não na mesma área que a sua, mas tem. E quando a gente começa a enxergar só horizontal, é como se a gente só o outro, só a grama do vizinho que é verde. A minha sempre é feia e seca. E outra coisa que eu achei interessante, Rodrigo, que a gente esqueceu de mencionar, é que ele enfatiza, eu tive inveja. Ou seja, ele deu nome ao pecado dele. Ele deu nome ao pecado. Ele reconheceu o pecado. Ele reconheceu. E eu acho que muitas vezes, principalmente o pecado da inveja, ele é um pecado que ele é mais... como é que eu usaria um termo? A pessoa tem vergonha de assumir, né? Tem vergonha de assumir. Eu acho que é por isso que quando eu te fiz essa pergunta, eu queria te levar a pensar isso. E eu faço a você em casa essa pergunta. Você que está escutando esse vídeo, você já teve inveja? Não teve? Eu quero dizer a você que você teve inveja. Com certeza. Porque todos nós já tivemos inveja. Seja da coisa mais simples. Eu ficar falando de mentira, adultério, não, mas tipo assim, inveja é algo que está no nosso cotidiano. Eu acho que hoje em dia, com as redes sociais e com piorou. O fato de você conseguir enxergar muito mais do que a grama do seu vizinho, hoje você consegue enxergar a grama dos vizinhos de todo mundo, aí acho que é pior, né? Porque aí você consegue, tipo assim, ter acesso à vida de várias pessoas e que você acha que você, na verdade, né, como a gente falou antes, você de certa forma até fantasia, cria uma situação, porque a rede social, ela tem recortes de uma realidade de alguém. Ninguém, não é um Big Brother, ninguém passa 24 horas, e mesmo se passasse, você não está dentro do coração da pessoa também para saber. Então, assim, a pessoa, eu falo por mim, que hoje me exponho mais nas redes sociais, a gente mostra o que dá, o que a gente quer, ninguém mostra tudo, entendeu? E aí, às vezes, eu acho que a pessoa se pega nessa falsa ideia de que aquilo que está sendo mostrado é tudo que representa a vida da pessoa, então a sua é uma droga. E aí, quando você pinça esses momentos perfeitos de extrema alegria, viagens... a minha é horrível, A minha é horrível. Uma mãe que consegue criar 7 filhos e ainda ensinar... Sempre me pego com essas mães. Rodrigo sabe. Eu sempre vejo essas mães assim, de 7 e que fazem homeschool
e que ensina inglês, latim, francês, e os meninos sabem o Salmo 119 decorado. E eu fico... Que pena, porque eu não consigo fazer isso. Eu mal consigo me segurar quando o meu acorda de madrugada. Exatamente. Não é isso? Mas aí tudo tá assim, se baseia em quando você perde o seu senso de verticalidade. E aí eu faço esse exercício, quando eu me pego, às vezes, me aprisionando nessas coisas. Ou eu paro de seguir, eu já disse para vocês outras vezes, é melhor às vezes algumas pessoas parar de seguir, mas se realmente for uma pessoa que em outros aspectos lhe incentiva, né, a ser uma pessoa melhor, eu digo assim, reflita sobre você, você e Deus, exatamente. Eu digo assim, você e Deus, você é aquela pessoa, você vive a realidade daquela pessoa, você tem o mesmo salário daquela pessoa, você tem o mesmo marido daquela pessoa, você é aquela pessoa, então tipo, Deus tem algo, mas vai estar aqui, né? Isso, preste atenção. E aí, vê só, quando você perde o seu senso de verticalidade, você passa a olhar horizontalmente. Você só consegue enxergar o que está na sua frente, você não olha mais para cima. E aí você incorre em um outro problema, você começa invejando, você quase cai porque inveja, e aí você passa a questionar Deus, crendo que a sua ação, a sua atitude Sim. vai gerar em Deus uma obrigação para com o crente. Olha que coisa que para mim ainda é mais grave. Quando ele diz aqui no verso 16, preste atenção, Fá. Verso 13. Foi à toa que mantive o meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Ninguém enfrenta problemas o dia todo e ninguém é castigado todas as manhãs. Mas quando você perde o seu senso de verticalidade, quando você para de olhar para o Senhor, você simplesmente entra no espiral de causa e consequência. Exemplo, mas eu, Senhor, eu fiz tanto, eu vou para o culto todos os domingos, eu participo de célula, eu dou dízimo. Como pode eu ser essa pessoa e o Senhor me tratar desta forma? O que é que nós estamos fazendo nesse momento? Colocando Deus na condição daquele que tem para conosco uma obrigação, uma dívida, em resposta à nossa forma de viver. Esse é, para mim, um dos piores problemas e que tem gerado em muitas pessoas frustração. E esse é um modo antigo de se enxergar. Esse é um modo antigo, porque antigamente, com a lei, era exatamente assim, Fabiano, que os homens viam. Eu vou ter uma vida reta, íntegra, logo o Senhor vai me abençoar. Mas quando Cristo vem, ele reconfigura isso. Cristo, ele simplesmente olha e diz assim, ei, não é, vocês não estão mais presos à lei, porque eu carreguei tudo, porque vocês nunca iam conseguir chegar a alcançar aquilo que a lei exigia. Então, agora está na minha conta. Podem ficar tranquilos. Não existe mais nada que eu possa fazer que, de alguma forma, vá mover o coração de Deus a ponto de que Ele me abençoe mais ou menos, que Ele me ame mais ou menos. Isso não existe. A gente tem que esquecer isso. E aqui, de certa forma, o salmista ele caiu nesse laço, né? Porque ele diz, será que foi em vão? Meus irmãos, eu vou dizer, é uma atitude minha de fugir do pecado, de levar uma vida íntegra, reta, de não trair Fabiana, de lutar contra a inveja que habita em meu ser e eu tenho que mortificar todos os dias, tem que ser nada mais do que uma resposta àquilo que Deus já fez por mim. Não esperando conseguir algo dele, porque não há uma troca, porque a gente nunca vai poder entregar a ele nada pelo que ele já fez. Ele enviou o Filho dele, ele enviou aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele nos deu a joia do céu. Cristo veio, se fez carne, o Deus encarnado. Ele habitou entre nós, ele morreu, levou sobre si as nossas dores, as nossas humilhações, os nossos pecados. Ele levou e não pediu nada em troca. E como tu falou, né, uma espiral. Começa com a comparação, a reclamação, e aí você olha pra você e pensa, mas eu faço, tipo assim, não valeu a pena, então tudo que eu fiz, né? Desse não jeito. valeu a pena todo o meu esforço, porque, fulaninho nem faz metade do que eu faço. E a gente pode abrir também, Fabiana, e dá pra se aprofundar mais. Isso vale também no nosso casamento. Porque por muitas vezes a gente faz algo esperando validação do outro. Esperando que o outro nos dê a resposta por aquilo que estamos fazendo. Entregue tudo. Lembra que a gente escutou esses dias? Entrega tudo.
Você não está num casamento para ter as suas respostas e a sua expectativa alcançada. Porque o ser humano, ele é expert em frustrar expectativas. E aí no verso 17, então, vem a virada de chave. A virada de chave. Ele começa já dessa forma. Então, entrei em teu santuário, ó Deus. E hoje, a gente refletindo sobre esse texto, eu pensei, cara, ele aqui tinha a ideia do santuário. E aí, por vezes, o nosso santuário pode ser a cozinha de casa. O quarto, a sala, o carro, o banheiro, na hora do banho, o meu santuário. Muito, né? Muito. Porque hoje, o salmista não tinha isso, mas hoje nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos santuário dele. Nós somos o próprio santuário. Nós somos o próprio santuário. Então, quando em algum momento passar pela sua cabeça, assim como passou pela nossa, de questionar a Deus, busque a Ele. Você é o santuário de Deus. Você é o santuário dele. E aí ele diz, quando então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino dos ímpios. E aí ele muda a visão, ele sai da horizontalidade e ele passa a olhar verticalmente, porque ele pensa, cara, depois que eu entendi, Deus, que aquilo que eles têm é efêmero, passageiro, e vai acabar num minuto, basta que o Senhor se levante. E aí eu quero pular para que o vídeo não fique muito longo. Eu queria pular exatamente para o versículo, a partir do versículo 23, não, 22, 21. E aí ele diz, nessa virada de chave, percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui um tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Primeira coisa então que acontece quando ocorre uma virada de chave, sabe qual é? É reconhecimento do nosso tamanho em relação a Deus. É o reconhecimento de que nós não somos nada diante dele. É o reconhecimento, Fabiana, de que o nosso coração nos enganou. Como Jeremias disse, enganoso é o coração mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, o salmista ele reconheceu, cara, ele pensou, que vergonha eu tô. Eu devo ter parecido diante de ti, Senhor, como um animal irracional. Cara, quando ele chega a se comparar a um animal irracional, porque ele está, meu Deus, o que eu fiz? Ele está totalmente quebrado e quebrantado. E aí ele diz, mesmo me parecendo um animal irracional diante de ti, aí ele vai, e fecha. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Mesmo você tendo passado por essa crise de olhar para o vizinho, porque eu acho que todos nós já passamos por isso, mas Senhor, eu faço tanto, eu tenho vivido uma vida reta, de oração, de busca, e aí tem sido tudo tão difícil em minha vida. Eu estou passando essa enfermidade, eu estou passando uma crise no meu casamento, eu estou com um filho doente, eu estou desempregada, desempregado. Que luta, que crise, uma pessoa que morre, um pai, uma mãe, um marido, um filho, um luto. Enquanto isso, o ímpio está ali, prosperando, feliz. É normal sentir isso, Jó passou por isso, Abacuque passou por isso. É normal passar por isso. Mas, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Assim como o salmista, nós temos acesso ao Pai para entrar no santuário e simplesmente se despir completamente. E mesmo que a gente tenha feito tantos questionamentos, a gente pode bater no peito e dizer, assim como o salmista disse, e no entanto, ainda assim pertenço a ti. Que coisa linda, né? Tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho. Amém. E me conduzes a um destino glorioso, porque a nossa herança é a presença. Nosso presente é a presença. É Ele. Ele é a joia do céu.
e nós temos Ele. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Ele pergunta. Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Que coisa linda, hein, Fabiana? Então, que a gente entenda que passar pelos processos é normal. Enfrentar estes processos de dor, de luta, de perda, de olhar para o vizinho e às vezes sentir que parece que as coisas só não acontecem com você, é normal. Isso acontece. Mas nunca perca o seu senso de verticalidade. Nunca. Esteja sensível e atento para que os seus pés não caiam, não escorreguem. E acima de tudo, reconheça que apesar de toda e qualquer situação, nós ainda pertencemos a Ele. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, disse tudo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.